Boa noite para todos os nossos amigos aí do Facebook. Agora nós estaremos começando aqui uma live e a gente estará falando sobre relacionamento, né? E para a gente falar sobre esse assunto nessa noite, a gente vai pegar como base o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, aonde nós vemos uma fala do mestre dos mestres Jesus aos seus discípulos. No versículo 13 ele diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, em algumas bíblias diz for sem sabor, com que há de salgar, ou seja, temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Interessante que todos nós vivemos em sociedade. Os seres humanos sempre viveram em sociedade e isso é essencial para que a sobrevivência humana ela se torne existente, continuada. E nós aprendemos que dentro da sociedade existem pessoas diferentes, pessoas que agem diferente, pessoas que pensam diferente, pessoas que enxergam a vida, o mundo em si diferente. E muitas vezes esses pontos de vista, esses modos de enxergar a vida entram em choque, né? Mas a gente precisa entender que nem todo mundo pensa igual a gente. E muitas vezes nós vamos ser confrontados, nós vamos ser aplaudidos, nós vamos ser vaiados, nós vamos ser de uma certa forma rejeitados. Mas isso é privilégio dos vivos. E se você vive isso, parabéns, você faz parte do grupo dos vivos. E aqui nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ora, para você entender a Bíblia, você muitas vezes tem que buscar auxílio histórico para entender o significado de algum texto, porque se a gente não conhecer um pouco da cultura do povo ao qual foi destinado esse texto, nós teremos dificuldades para entender e compreender o que a Bíblia está querendo nos ensinar, certo? Primeira coisa, nos tempos antigos era tirado dois tipos de sal, né? O sal que serviria para ser usado no dia a dia e um sal que não servia para o consumo humano. O que acontecia? Este sal que não era usado para consumo humano, esse sal não era jogado fora, ele era guardado. E o que acontecia com esse sal que era guardado, que não servia para o consumo humano? Ele, em tempos chuvosos, dentro do pátio, no templo, era escorregadio. Então, esse sal que não servia para o consumo humano, pegava esse sal, jogava ali no pátio, né, no tempo chuvoso, e este sal servia para evitar queda daquelas pessoas que transitava naquele tempo, né? Como uma espécie de antiderrapante. Hoje nós, no século 21, nós temos dentro das nossas casas cerâmicas antiderrapantes, né? Que evita a gente escorregar. Mas naquele contexto era o sal que não servia para o consumo humano, era usado para, nos tempos chuvosos, evitar a queda das pessoas. E é por isso que Jesus disse, né? Se o sal for insípido, se ele não servir para temperar, ele é lançado fora e ele serve simplesmente para ser pisado pelos homens. Então nós estamos pegando o contexto cultural
para entender o que Jesus estava dizendo. Ora, quando nós falamos sobre sal, nós falamos de algo que é importante para temperar, né, os nossos alimentos. Imagine bem um alimento sem tempero, né? Geralmente as pessoas não gostam de comer algo sem tempero, sem sal. Mas também as pessoas também não gostam de comer algo com muito sal, além do tempero necessário, né? Então, nós aplicando isso para a nossa vida, nós precisamos buscar um equilíbrio, buscar um modo equilibrado de viver. Ora, se você não for uma pessoa sem sal, uma pessoa seca, fria, uma pessoa insensível, certamente você ficará, às vezes, rejeitada por algum círculo social. Mas também, se você for uma pessoa extremamente salgada, uma pessoa totalmente desequilibrada, certamente a sua presença muitas vezes não será bem-vinda em um certo grupo de pessoas. Então, o que se aprende é que nós devemos buscar um equilíbrio, né? E às vezes nós não somos ensinados, de uma certa forma, buscar o ponto de equilíbrio. Ou nós somos muito, ou nós não somos. E eu já havia dito alguns vídeos atrás que a mídia, né, os noticiários, as pessoas muitas vezes impede que as pessoas pensem por si mesmas. Então, muitas vezes as pessoas são instigadas a serem violentas, a serem extremistas ou não serem nada por opiniões de pessoas alheias. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui na questão de convívio em sociedade é que nós devemos buscar o ponto de equilíbrio e sermos pessoas diferenciadas aonde nós estamos inseridos. E ele diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus, ele comparava aquele ambiente a qual ele estava presente juntamente com seus discípulos como um mundo sem sabor. Então os discípulos eles teriam o papel de temperar aquele mundo, né? Ser a luz daquele mundo. E é para isso que nós precisamos buscar, de uma certa forma, sermos pessoas equilibradas, pessoas que, de um certo ponto, elas são maleáveis, né? Obviamente que hoje muitas vezes as pessoas estão muito extremas, as pessoas hoje estão muito ilhadas dentro de si. E nós sabemos que ninguém, né, em sã consciência na sociedade consegue realizar as suas coisas sozinho. Nenhum homem consegue buscar seus objetivos e realizar seus sonhos sem vivendo de forma isolada, sem contato com outros indivíduos. E é justamente dentro desse contexto é que nós precisamos entender, né? Um país, muitas vezes, ele vai ter que fazer aliança com outros países para ter alimento, para ter recursos tecnológicos, para ter recursos para o seu desenvolvimento, formando alianças com outro país, com outra sociedade. E é justamente também assim na nossa vida. Ninguém consegue se realizar sozinho. A sociologia diz que nós somos construídos, né, pelo meio que nós vivemos. Mas isso não quer dizer que as coisas que estão em volta de nós, as coisas ruins, nós devemos nos deixar ser levados por elas. E nós precisamos ser pessoas diferenciadas, pessoas que pensam de uma forma mais ampla, pessoas que enxergam as coisas além do que está sendo posto diante dos nossos olhos. Não sermos pessoas sem sal, sem sabor, mas também não ser pessoas também com muito sal. Precisamos ser pessoas equilibradas. E aí Jesus, ele traz essa regra de relacionamento. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo, irmão em Cristo, Cristiano de Araújo, que está nos acompanhando aí. Um abraço, Deus te abençoe. Então nós precisamos, de uma certa forma, aprender, né?
E a gente também tem que aprender uma coisa, é que nem todo mundo vai gostar do nosso jeito. Nem todo mundo vai querer ter a nossa amizade. Nem todo mundo vai com o nosso jeito de ser. E isso é uma realidade que nós precisamos trabalhar, né, com nós mesmos, né? Porque até o próprio Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo, né? Mas se nós conseguimos fazer a nossa parte, ser pessoas diferenciadas dentro do convívio em que nós vivemos, certamente não só nós, mas as pessoas que convivem com nós será também de uma forma abençoada e também impactada pelo nosso jeito de viver e de enxergar a vida, né? E a vida é assim, nós precisamos saber nos relacionar com as pessoas. Às vezes nós queremos viver ilhados, às vezes nós queremos ser nós, só para nós esquecemos que nós vivemos dentro de uma sociedade, dentro de um agrupamento de pessoas compostas, né? Questão de cultura, política, econômica e outras coisas mais. Então, nós devemos aprender, saber conviver com pessoas. O interessante é que hoje as pessoas confundem ser pessoas sinceras em ser pessoas mal educadas. Eu sou sincero, então as pessoas têm que ouvir o que vier na minha boca, e isso eu estou demonstrando a minha sinceridade. E muitas vezes não é assim. E isso demonstra uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem controle das suas emoções. Ninguém em sã consciência, eu particularmente não gosto de comer uma comida com muito sal, salgada, né? Eu particularmente eu não gosto. E também não gosto de comer uma comida sem sal, né? A comida tem que estar temperada. Assim também é a questão de relacionamento com pessoas. Se a gente não entender isso, né? Mandando um abraço também para o nosso amigo Leonardo e Batistória Oliveira, um abraço. Então é isso, pessoal. Quando eu faço essas lives aqui, visando não simplesmente para me mostrar para as pessoas que me acompanham no Facebook, mas de uma certa forma também poder transmitir aquilo que a gente acredita que a gente pode alcançar, ser uma pessoa melhor e também melhorar o nosso relacionamento entre pessoas. E hoje, antigamente, quando você ia procurar serviço, muitas vezes você pegava o seu currículo e deixava lá na empresa, e a empresa avaliava, né, seu currículo, né, o seu histórico escolar, seus cursos, e aí te chamava para uma entrevista. Hoje, muitas vezes, isso está indo muito mais além. Algumas empresas, algumas pessoas vão para algumas empresas indicadas por alguém. Imagina só, se você for uma pessoa de difícil convívio, como é que você vai recorrer às pessoas quando você necessitar delas, né? Porque a gente vive numa base de troca hoje na sociedade. Então, essa regra de ouro do mestre dos mestres, ela é muito atual e importante para nós. Precisamos ser pessoas equilibradas. Precisamos buscar o equilíbrio. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente ser equilibrado num mundo estressante, numa sociedade estressante, numa sociedade que nos cobra constantemente a todo momento, mas se nós analisamos os ensinamentos da Bíblia, não só pelo ângulo religioso ou teológico, mas também comportamental, tenho certeza que nós cresceremos também como seres humanos, como pessoas, como pais, como marido, né, como um profissional, como indivíduo dentro de uma sociedade. Então é justamente isto que nós precisamos entender, que dentro do contexto de sociedade, se você não for uma pessoa resiliente, uma pessoa flexível, muitas vezes você perderá a oportunidade de conviver e conhecer pessoas fantásticas, ou até mesmo alcançar lugares que você almeja e não consegue, justamente pelo fato de ser uma pessoa de difícil convívio, de difícil convivência. Então é isso que eu queria falar nessa live, nessa noite. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos aí do Facebook,
E é isso, gente. Que Deus abençoe a todos aí, uma boa noite, um bom descanso. E vamos ser pessoas equilibradas, temperadas, e com certeza nós alcançaremos lugares que os nossos olhos nunca imaginariam de alcançar, e conheceremos também pessoas fantásticas que nós nunca imaginaríamos, justamente pelo fato de sermos pessoas temperadas, equilibradas e ajustadas numa sociedade desajustada. Um abraço e até mais. Fica o meu abraço aqui do seu amigo Felipe Oliveira.